Proposição composta por conjunção. Chamaremos de conjunção de duas proposições P e Q a proposição composta representada simbolicamente por P, acento circunflexo Q. Lê-se P e Q ou P mais Q. Pode-se também representar o sinal de conjunção pelo E comercial ou sinal tironiano. A proposição composta P e Q será verdadeira se P e Q são ambas verdadeiras. P e Q será falsa se pelo menos uma das proposições P ou Q for falsa. A proposição composta P e Q é equivalente à proposição composta Q e P. Portanto, dizer que Cláudia é publicitária e Reinaldo é advogado é equivalente a dizer que Reinaldo é advogado e Cláudia é publicitária. A tabela verdade dessa proposição composta será então: dados os valores possíveis de P e Q. Ela será verdadeira quando ambas proposições que a constituem for verdadeira e falsa nos demais casos. Se representarmos as proposições P e Q por dois conjuntos de elementos que as tornam verdadeira, a intersecção dos dois conjuntos é a proposição composta P e Q. A título de exemplo, vamos avaliar as proposições compostas como verdadeiras ou falsas. São proposições formadas por conjunção. O número 2 é primo e o número 5 é ímpar. Bem, a proposição simples número 2 é primo é verdadeira. E a proposição simples número 5 é ímpar também é verdadeira. Como as duas proposições são conectadas pela conjunção e ambas são verdadeiras, então a proposição composta por elas também será. Lembre-se, a proposição composta por conjunção somente será verdadeira se ambas as proposições que a constituem são verdadeiras. Um outro exemplo. O número π é um número natural e o número 50 é divisível por 2. Ora, a proposição simples, o número π é um número natural, é falsa. A proposição simples, o número 50 é divisível por 2, é verdadeira. Porém, as duas proposições estão conectadas por conjunção. Então, a proposição composta formada pelas duas é falsa. Pois número π é um número natural, é falso. Se pelo menos uma das proposições da proposição composta por conjunção for falsa, então a proposição composta será falsa. Vamos avaliar esta proposição composta. O número 100 é múltiplo do número 10 e o número 3 é par. Ora, a proposição simples, número 100 é múltiplo de 10, é verdadeira. A proposição simples, o número 3 é par, é falsa. O número 3 é ímpar. Logo, a proposição composta por essas duas proposições simples é falsa. O número 3 é maior que 5. E 4 é primo. A proposição simples 3 maior que 5 é falsa. E a proposição simples, o número 4 é primo, também é falsa. Logo, a proposição composta por conjunção será falsa. A proposição composta por conjunção 7 é primo e 2 é par
é tal que 7 é primo, é verdadeira. E 2 é par, é verdadeira. Logo, a conjunção de duas proposições verdadeiras é verdadeira. Proposição composta por disjunção. Disjunção. Chamaremos de disjunção de duas proposições P e Q a proposição composta representada por P, acento circunflexo, invertido Q. Lê-se P ou Q. A disjunção será verdadeira se pelo menos uma das proposições que a constitui for verdadeira, e será falsa se ambas as proposições que a constitui for falsa. Logo, a tabela verdade da disjunção de duas proposições será verdadeiro, caso as duas proposições que a constituem forem verdadeiras. Verdadeiro, caso pelo menos uma delas for verdadeira. E falso, se ambas forem falsas. A representação do conectivo de disjunção no diagrama de Venn é feita pela união dos conjuntos que tornam as proposições P e Q verdadeiras. A título de exemplo, avalie as proposições compostas por disjunção como verdadeiras ou falsas. O número 5 é par ou o número π ao quadrado é maior do que 100. A proposição simples, o número 5 é par, é falsa. O número 5 é ímpar. A proposição simples, o número π ao quadrado é maior que 100, é falsa. Π é aproximadamente 3,14. Para que π ao quadrado fosse maior que 100, π deveria ser um número maior que 10, e não é. Logo, como as duas proposições simples são conectadas por disjunção e ambas são falsas, a proposição composta é falsa. A proposição composta por disjunção somente será verdadeira se pelo menos uma das proposições que a constitui for verdadeira. 7 é primo ou 2 é primo. A proposição 7 é primo é verdadeira, assim como a proposição 2 é primo é verdadeira. Como estão conectadas por disjunção e pelo menos uma delas é verdadeira, então a proposição composta por disjunção dessas duas proposições simples é verdadeira. 3 é par ou 2 é par. Ora, a proposição simples 3 é par é falsa. A proposição simples 2 é par é verdadeira. Como nessa proposição composta por disjunção, pelo menos uma das proposições que a compõem é verdadeira, então a proposição composta é verdadeira. 72 é divisível por 36, ou 47 é divisível por 3. 72 é divisível por 36. Portanto, a proposição simples é verdadeira. 47 não é divisível por 3. Logo, esta proposição simples é falsa. Como ambas estão conectadas por disjunção e uma delas é verdadeira, então a proposição composta é verdadeira. 10% do número 100 é igual a 20, ou 12% do número 100 é igual a 12. A proposição simples 10% do número 100 é igual a 20 é falsa, já que 10% do número 100 é igual a 10. A proposição simples 12% do número 100 é igual a 12 é verdadeira. Como as duas proposições estão conectadas por disjunção e pelo menos uma delas é verdadeira,
a proposição composta será verdadeira. Disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva. Chamaremos de disjunção exclusiva a proposição composta pelas proposições P e Q representadas por P, acento circunflexo, invertido, sublinhado, Q. Lê-se ou P ou Q, mas não ambos. A disjunção exclusiva será verdadeira quando apenas uma das proposições for verdadeira. A tabela verdade, então, desta proposição composta será: se P e Q são verdadeiras, falso. Se P for verdadeira e Q falso, verdadeiro. Se P for falso, Q verdadeiro, verdadeiro. Se ambas forem falsas, falso. A representação do conectivo de disjunção pelo diagrama de Venn, então, é a diferença entre os conjuntos. Ou seja, elementos que tornam apenas P verdadeiro ou elementos que tornam apenas Q verdadeiro. Avalie as proposições compostas por disjunção exclusiva como verdadeiras ou falsas. Seja o conjunto A formado pelos elementos 1, conjunto vazio, e conjunto formado pelo elemento 2. A primeira proposição afirma que ou o conjunto vazio pertence ao conjunto A, ou 1 é subconjunto de A. Bem, vejamos. O conjunto vazio é um elemento do conjunto A. E o número 1 não é subconjunto do conjunto A. O número 1 pertence ao conjunto A. Ora, então nessa disjunção exclusiva temos a primeira proposição verdadeira e a segunda falsa. Logo, a proposição composta por disjunção exclusiva é verdadeira. Lembre-se, para a disjunção exclusiva ser verdadeira, é necessário que apenas uma das proposições que a constituem seja verdadeira. Sejam os conjuntos B formado pelos elementos 1, 2, 3 e C formado pelos elementos 1 e 2. A proposição composta por disjunção exclusiva afirma que ou 5 pertence a B ou C é subconjunto de B. Bem, a primeira proposição é falsa. O elemento 5 não pertence ao conjunto B. A segunda proposição é verdadeira. De fato, todo elemento que pertence a C também pertence a B. Logo, C é subconjunto de B. Como temos duas proposições conectadas por disjunção exclusiva e apenas uma delas é verdadeira, então a proposição composta é verdadeira. Outro exemplo. Sejam os conjuntos A formados pelos elementos 1, 2, 4, 5 e B formado pelos elementos 2, 3. A proposição composta por disjunção exclusiva afirma que ou o conjunto A intersecção B é igual ao conjunto formado pelo número 2, ou o conjunto A união B é igual ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Bem, vejamos. De fato, A intersecção B é igual ao conjunto formado pelo elemento de 2, pois 2 é o elemento que pertence simultaneamente aos dois conjuntos, pertence a A e a B. Portanto, a intersecção dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelo elemento 2. Portanto, a afirmativa é verdadeira. O conjunto formado pela união dos dois conjuntos é aquele que possui todos os elementos de A ou todos os elementos de B.
De fato, 1, 2, 3, 4, 5 é o conjunto união entre A e B. Portanto, a afirmativa, a proposição é verdadeira. Então, nessa disjunção exclusiva, temos duas proposições verdadeiras. Logo, a proposição é falsa. Na disjunção exclusiva, a valoração será verdadeira se e apenas se apenas uma das proposições que a constitui for verdadeira, não ambas. Sejam os conjuntos formados pelos elementos x, y, z, conjunto A, x, y, conjunto B. Ou a diferença entre os conjuntos é o conjunto formado pelo elemento x, A menos B, ou B menos A igual a x. Bem, vejamos. A diferença entre os conjuntos A e B formará o conjunto de elementos que pertencem apenas a A e não a B. Portanto, seria o conjunto formado pelo elemento Z, e afirma-se que é o conjunto formado pelo elemento x. Portanto, essa proposição é falsa. O conjunto formado pela diferença do conjunto B e A seria aquele formado pelos elementos que pertencem apenas a B e não pertencem a A. Observe que, como B é subconjunto de A, o conjunto seria vazio. Não há elementos que pertencem apenas a B e não pertencem a A. Portanto, é falso o que se diz que B menos A é igual ao conjunto formado pelo elemento x. Ora, então ambas as proposições conectadas por disjunção exclusiva são falsas. Logo, a proposição composta é falsa. Exercícios propostos. Considere a proposição como verdadeira. A é B ou C é D. Pode-se afirmar que... Bem, a proposição é composta por disjunção, em que as proposições simples que a constituem são P, A é B, Q, C é D. Vamos construir a tabela verdade da proposição composta por disjunção. Ela será verdadeira se pelo menos uma das proposições que a constitui for verdadeira. E será falsa quando ambas forem falsas. O texto afirma que devemos considerar como verdadeira a proposição composta por disjunção. Ora, ela será verdadeira quando pelo menos uma das proposições que a constituem for verdadeira. E será falsa quando ambas forem falsas. Então vamos observar a alternativa A. Se A é B, então C é D. Ora, se é verdadeiro que A é B, se P é verdadeiro, não podemos afirmar categoricamente que C é D é verdadeiro. Ele pode ser falso. Em ambas as situações, a proposição composta por disjunção será verdadeira. Então, como não podemos afirmar categoricamente que C é D, C pode não ser D, ou seja, é falso que C é D, a alternativa A está incorreta. Se é verdadeiro que A é B, nada se pode afirmar sobre a proposição C é D. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Vejamos a outra alternativa. Se A não é B, se é falso que A é B, então é falso que C é D. C não é D. Bem, vejamos. Se a proposição P, A é B, é falsa, ou seja, A não é B, e a proposição C é D é falsa, redundaria em P ou Q falso.
No entanto, sabemos que a proposição A é B ou C é D é verdadeira. Ela não pode ser falsa. Portanto, a afirmativa B está incorreta. Se é falso que A é B, ou seja, A não é B, então necessariamente C é D. Se é falso que A é B, então necessariamente, para que a proposição composta por disjunção seja verdadeira, necessariamente C deve ser D. A próxima proposição, A é B. Não podemos dizer que isto é verdade. Pode ser verdade, ou seja, pode ser verdadeiro ou pode ser falso, fazendo com que a proposição composta seja verdadeira. Portanto, incorreto. Da mesma forma, não podemos afirmar que C é D. Vejamos a alternativa E. Se C não é D, então A é B. Vejamos, se é falso que C é D, portanto, se é falsa a proposição que, para que a proposição composta por disjunção seja verdadeira, é necessário que a proposição P seja verdadeira, ou seja, A é B. E é exatamente o que se afirma na alternativa. Se C não é D, se é falso que C é D, então é verdadeiro que A é B. Portanto, alternativa correta, E. Considere a proposição composta como verdadeira. João é médico e Mauro ou é engenheiro ou é economista. Pode-se afirmar que a proposição composta é formada pela proposição simples P, João é médico, e Q maiúsculo, Mauro ou é engenheiro ou é economista. Essas duas proposições estão conectadas por conjunção. Logo, se esta proposição composta é verdadeira, então P é verdadeiro, ou seja, é verdadeiro dizer que João é médico, e é verdadeiro dizer que Mauro ou é engenheiro ou é economista. Lembre-se, a disjunção exclusiva Mauro ou é engenheiro ou é economista só será verdadeira se ou Mauro é engenheiro, é verdadeiro que Mauro é engenheiro, ou é verdadeiro que Mauro é economista. Ele não pode ter as duas profissões simultaneamente para tornar essa proposição composta por disjunção exclusiva ser verdadeira. Lembrando, a conjunção de duas proposições será verdadeira se e somente se ambas proposições que a constituem forem verdadeiras. Vamos avaliar a alternativa A. Se João é médico, então Mauro é engenheiro. Bem, João é médico é verdadeiro. Mas a partir daí não podemos dizer que Mauro é engenheiro. Por quê? Mauro pode ser engenheiro ou Mauro pode ser economista, tornando a proposição composta João é médico e Mauro ou é engenheiro ou é economista verdadeira. Em suma, afirmar que João é médico não implica em que Mauro seja engenheiro ou mesmo economista. Então, se é verdadeiro que João é médico, nada pode se afirmar sobre a profissão de Mauro. Portanto, a alternativa A é incorreta. A alternativa B também é incorreta. Se João não é médico, então é falso que João é médico, o que tornaria a proposição composta por conjunção João é médico e Mauro ou é engenheiro ou economista falsa. Vamos avaliar a alternativa C. Se Mauro é engenheiro, se é verdade que Mauro é engenheiro, então João é médico. De fato, se Mauro é engenheiro, ele não será economista, tornando a proposição que verdadeira.
João é médico. Já é uma proposição composta verdadeira. A conjunção de ambas, nesse caso, seria verdadeira. Portanto, a alternativa correta, C. Observe que as alternativas D e E estão incorretas, porque se afirma que é falso que João não é médico. E, no entanto, deve ser verdadeiro que João é médico para que a conjunção das proposições P e Q seja verdadeira. Observe também que a alternativa estaria certa se o examinador escrevesse: se Mauro é economista, então João é médico. Ela seria uma alternativa verdadeira. Mas só temos a opção da alternativa C. Portanto, alternativa C. Construa a tabela verdade da proposição composta P, conjunção Q, disjunção exclusiva com P, disjunção Q. Lê-se ou P e Q ou P ou Q. Bem, inicialmente, constrói-se a tabela verdade com a leitura da esquerda para a direita das proposições. Então, tabela verdade de P e Q. Ela será verdadeira quando ambas as proposições que a constituem forem verdadeiras. E será falsa nos demais casos. Na nossa leitura da esquerda para a direita, vamos deixar um espaço na nossa tabela que corresponde à proposição composta a ser aferida, a se construir a tabela verdade. E, finalmente, a proposição composta P ou Q. A proposição composta P ou Q será verdadeira quando pelo menos uma das proposições que a constituem for verdadeira. E será falsa quando ambas forem falsas. Agora estamos prontos para construir a tabela verdade da proposição apresentada. Observe que as duas proposições compostas são conectadas por uma disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva somente será verdadeira quando apenas uma das proposições que a constituem for verdadeira. Portanto, se ambas forem verdadeiras, ela será falsa. Agora temos uma proposição verdadeira e a outra falsa. Portanto, ela será verdadeira. Novamente, uma das proposições verdadeira e a outra falsa. Ela será verdadeira. Agora temos as duas proposições que a constituem falsa. Portanto, ela será falsa. Cabe ao aluno lembrar que, se a coluna que representa uma proposição composta, como esta, possui valores lógicos verdadeiro e falso, ela será definida, chamada de contingência. Construa a tabela verdade da proposição composta ou P ou Q, portanto, uma disjunção exclusiva, e P e Q. Começamos a construção da tabela com a leitura da esquerda para a direita. Então, vamos obter primeiro a tabela verdade da disjunção exclusiva, ou P ou Q. Essa proposição somente será verdadeira se apenas uma das proposições que a constitui for verdadeira. Se ambas forem verdadeiras, falso. Verdadeiro, P é verdadeiro, Q é falso. Verdadeiro, Q é verdadeiro, P é falso. Finalmente, falso, ambas são falsas. Agora,
deixa-se um espaço que corresponde à proposição composta que devemos obter em termos de tabela de verdade. Na outra extremidade, vamos colocar a proposição que a constitui. No caso, é uma conjunção. A conjunção de duas proposições somente será verdadeira se ambas as proposições que a constituem for verdadeira. Portanto, a tabela verdade de P e Q ficará desta forma. Agora observe que as duas proposições que constituem a proposição P maiúsculo estão conectadas por conjunção. Novamente, devemos lembrar que as proposições conectadas por conjunção somente será verdadeira se ambas as proposições que a constituem forem verdadeiras. Falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Falso, falso, falso. Observe que nessa tabela, a coluna da proposição composta ou P ou Q e P e Q é falso. Se a coluna que representa uma proposição composta numa tabela verdade possui somente valores lógicos falsos, então ela é chamada de contradição. Ou seja, independente dos valores lógicos de P e Q, a proposição composta será sempre falsa. Negação das proposições compostas fundamentais de conjunção e disjunção. Lembre-se, a negação de uma proposição verdadeira é falsa e a negação de uma proposição falsa é verdadeira. Observe a tabela verdade da proposição composta por conjunção. Ela será verdadeira apenas quando ambas as proposições que a constituem forem verdadeiras, e será falsa nas demais situações. Portanto, a negação de uma proposição composta por conjunção deve torná-la falsa. Ora, a proposição por conjunção será falsa quando ou a proposição P for falsa, ou Q for falsa, ou quando ambas forem falsas. Logo, concluímos que a negação da proposição por conjunção será dada por negação da proposição P, que a constitui, ou negação da proposição Q, que a constitui. A negação lógica de uma conjunção P e Q é não P ou não Q. Vamos negar agora a proposição composta por disjunção. Na disjunção, a proposição será verdadeira quando pelo menos uma das proposições que a constitui for verdadeira, e falsa quando as duas proposições que a constituem forem falsas. Portanto, a negação da proposição composta P ou Q, ou seja, se P ou Q é verdadeira, ela torna-se falsa quando a proposição P é falsa e a proposição Q é falsa. A conclusão é que a negação lógica de P ou Q é a negação de P e a negação de Q. Lembre-se, a negação de uma proposição P ou Q é não P e não Q. Exercícios propostos.
A negação de o gato mia e o rato chia é... Bem, esta proposição é formada por duas proposições simples. O gato mia e o rato chia, chamadas de P e Q. A conexão entre ambas é uma conjunção. O gato mia e o rato chia. A proposição composta por conjunção é negada quando a proposição P é falsa e quando a proposição Q é falsa, ou ambas são falsas. Então, a negação lógica da proposição composta o gato mia e o rato chia será: negação de gato mia, o gato não mia, ou negação da proposição rato chia, o rato não chia, o gato não mia ou o rato não chia. Alternativa correta, C. Dizer que não é verdade que Pedro é pobre e Alberto é alto é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Ora, deseja-se que se negue a proposição composta Pedro é pobre e Alberto é alto. Pedro é pobre e Alberto é alto é composta por duas proposições simples. Pedro é pobre, que chamei de proposição P, e Alberto é alto, que chamei de proposição Q. Essa proposição é composta por conjunção. A proposição composta por conjunção é negada quando ou a proposição P é falsa, ou Q é falsa, ou ambas são falsas. Logo, a negação da proposição composta Pedro é pobre e Alberto é alta será: negação de Pedro é pobre. Pedro não é pobre. Negação de Alberto é alto. Alberto não é alto. Então, a negação dessa conjunção será: Pedro não é pobre ou Alberto não é alto. Basta que uma das proposições que compõem uma proposição por conjunção ser falsa para que a proposição por conjunção seja falsa. Daí a negação de E ser O. A alternativa correta, A. A negação de hoje é segunda-feira e amanhã não choverá é... Bem, novamente, temos uma proposição composta por conjunção. A proposição é formada por duas proposições simples. Hoje é segunda-feira, que chamei de P, e amanhã não choverá, que chamei de Q. A negação da proposição composta por conjunção P e Q será não P ou não Q. Ou seja, hoje não é segunda-feira ou amanhã choverá. Lembre-se, negação de amanhã não choverá é amanhã choverá. Alternativa correta, B. Dizer que não é verdade que João é alto e Maria é rica é logicamente equivalente a dizer que é verdade. Bem, basta negar a proposição composta por conjunção João é alto e Maria é rica. Ora, João é alto é a proposição simples P. Maria é rica é a proposição simples Q. A conexão entre as duas proposições simples é uma conjunção. A negação da proposição
João é alto e Maria é rica, que torna esta proposição verdadeira, já que não é verdade, será a negação da proposição composta P e Q. A negação da proposição composta P e Q, como vimos, é não P ou não Q. Então, a negação será: negação de João é alto. João não é alto. Negação do conectivo de conjunção. É o conectivo de disjunção. Ou negação de Maria é rica. Maria não é rica. Logo, a alternativa correta, A. A negação de não sabe matemática ou sabe português é: a proposição composta por disjunção possui duas proposições simples, não sabe matemática, P, e sabe português, Q. A proposição por disjunção torna-se falsa quando a proposição P é falsa e a proposição Q é falsa. Logo, a negação da frase não sabe matemática ou sabe português é negação de não sabe matemática, sabe matemática. Negação da disjunção, conjunção. Negação da proposição simples sabe português, não sabe português. Portanto, sabe matemática e não sabe português é a negação da proposição composta não sabe matemática ou sabe português. Alternativa correta, D. A negação da seguinte proposição composta: x maior que 4 ou x menor que 2. Trata-se de duas proposições conectadas por disjunção: x maior que 4, P, x menor que 2, Q. A proposição P ou Q torna-se falsa quando a proposição P é falsa e a proposição Q é falsa. Ora, a negação da proposição x maior que 4 é a proposição x menor ou igual a 4. A negação da proposição x menor que 2 é x maior ou igual a 2. Então, a negação da proposição não P, P ou Q é não P e não Q. Portanto, x menor ou igual a 4, negação de P, e x maior ou igual a 2. Alternativa correta, C.